O universo Absolute da DC Comics estreou recentemente e o mundo geek está em alvoroço discutindo sobre ele. Não apenas porque nos apresenta versões muito diferentes das que estamos acostumados, de personagens icônicos como Superman, Batman e Mulher Maravilha, mas porque se sente como a versão da DC Comics do que em seu momento foi o universo Ultimate da Marvel. Ou seja, foi um universo amigável para novos leitores que nos traz abordagens diferentes e histórias frescas, novas e principalmente que você pode apreciar sem precisar de anos de contexto de centenas de quadrinhos. Se você está perdido no universo Absolute ou quer conhecer o verdadeiro conceito por trás dele, este vídeo é para você. Vou te contar de onde vem o universo Absolute, quais são as maiores diferenças com o universo central da DC, o foco que ele tem, e vou falar sobre os primeiros títulos para te dizer se realmente valem a pena ou não. Agora sim, vamos continuar com o tema. Comecemos falando sobre o que é o universo absoluto. Precisamos começar dizendo que este universo faz parte da iniciativa DC All-In. É um novo ponto de partida no universo DC para novos leitores entrarem. Nas palavras da empresa, DC All-In fornece um ponto de entrada fresco sem a necessidade de reboots ou retcons. Portanto, cada um dos títulos de All-In foi escrito de tal maneira que começam histórias e arcos narrativos novos para que todos possam começar a ler estas histórias facilmente. Reboots suaves como os eventos Rebirth, Dawn of DC e DC Universe são comuns em empresas como a DC Comics. Algo que chamou muito a atenção deste universo é que se sente muito semelhante ao que foi uma vez o universo Ultimate Marvel, do início do século, que foi muito bem sucedido inicialmente, pois atraiu muitos novos leitores. Porque parecia uma ótima oportunidade para começar a ler quadrinhos. De fato, isso se sente assim. Já que, de acordo com um relatório da Popverse, Absolute Batman, em algumas semanas, se tornou o quadrinho mais vendido de 2024, com cerca de 400 mil cópias vendidas, superando até mesmo o Ultimate Spider-Man. O universo Absolute está funcionando muito bem até o momento. Mas lembre-se que, como eu disse, faz parte da iniciativa DC All-In, mas tem diferenças com outros sub-reboots. Neste arco, Scott Snyder, aclamado por sua clássica fase em Batman, supervisionará duas narrativas distintas dentro da história. A primeira é a do universo central que todos conhecemos, uma que se concentra nos personagens clássicos e valores como a esperança, que irradia de Superman para todos. E uma segunda narrativa, que é o universo absoluto, o qual deriva da energia de Darkseid. Por isso aqui os heróis nascerão enfrentando problemas maiores, terão menos vantagens e serão obrigados a viver em circunstâncias mais adversas. Isso fica mais claro ao ler o DC All-In Special número 1. E algo que adorei neste quadrinho é que ele é apresentado como um flipbook. Metade do quadrinho nos fala sobre a formação da nova Liga da Justiça do ponto de vista da esperança, do heroísmo e do Superman. E depois, ao virar o quadrinho, você pode ler a história do ponto de vista do Darkseid. Ambas as histórias terminam na mesma imagem, que faz sentido, não importa por qual lado do quadrinho você comece a história. Este exemplar usa o formato físico do quadrinho para enfatizar a narrativa, algo que adoro quando ocorre. Vamos analisar a proposta do One Shot, que é o fundamento de todo o universo Absolute. Na seção focada na esperança, intitulada Alpha, vemos como uma nova Liga da Justiça e um novo quartel começam a se formar utilizando o conhecimento e a tecnologia de vários de seus membros. Esta nova liga não teria um número pequeno de integrantes, mas a ideia é unificar todos os heróis sob uma única grande equipe chamada Liga da Justiça Ilimitada. Um trecho que gostei muito de ler deste quadrinho foi quando o Superman foi pessoalmente entregar a credencial da Liga ao Booster Gold e disse a ele que ele a havia conquistado. O que é fofo, mas depois você começa a pensar que basicamente convidaram todos. Seria ruim se não tivessem convidado o Booster também. Esta sessão termina com Darkseid fundido com o Espectro, chegando ao quartel da Liga e atacando todos os heróis porque ele está procurando por uma certa verdade, um certo conhecimento que ele parece ignorar. Ao finalizar o confronto, Darkseid aparentemente morre, mas não sem antes agradecer à Liga e deixar uma ruptura no espaço-tempo que leva a um universo previamente desconhecido, ao qual Mr. Terrific chama de Universo Alpha. O que nós no mundo real conhecemos como Universo Absoluto. Segundo o próprio Mr. Terrific, este Universo Alpha é particularmente perigoso porque vibra de maneira caótica, por isso só pode ser visitado por pessoas que tenham uma abundância de partículas de táquions. Ou seja, viajantes no tempo como o Booster Gold tinham um papel nesta história. Nesta sessão, Booster Gold viaja para o universo Alpha e chega a um mundo aparentemente dominado por Darkseid, que agora tem uma versão maligna da legião de super-heróis como seu exército.
Se você prestar atenção, o foco desta sessão está muito ligado ao foco clássico dos super-heróis, porque temos várias sessões emocionantes onde os super-heróis trabalham juntos para alcançar um amanhã melhor, a esperança de uma nova Liga da Justiça e o bem triunfando sobre a maldade absoluta após a batalha contra Darkseid. Mas outra coisa que achei muito interessante é que esta primeira sessão Alpha te faz as perguntas e depois a sessão Ômega, as respostas. No início desta sessão, vemos como Darkseid está solitário em Apokolips, obcecado em saber de onde vem um imenso poder que acabou de receber, então ele obriga o grande designer Ramon a criar uma máquina dos milagres que lhe permitiria fazer um único desejo. Quando a máquina está completa, Darkseid dá seu próprio sangue, primeiro através de sua mão e depois através de seu filho, para poder se vincular a ela e empreende uma viagem para buscar o ingrediente que falta, uma pessoa, alguém que o ajudará a ser mais do que é. Darkseid então luta contra as forças do inferno, contra o exército do céu, contra a quintessência que são alguns dos seres mais poderosos do universo DC e contra o próprio Eclipso para poder encontrar Jim Corrigan, a pessoa que uma vez foi o hospedeiro do Espectro e pede o desejo de se fundir com ele. Depois disso, ele viaja imediatamente para a Terra para enfrentar a nova Liga da Justiça. Aqui começam as respostas. Assim nasceu o universo DC Absolute. Darkseid se fundiu com o Espectro e enfrenta a Liga da Justiça pedindo respostas, pois não entende seu verdadeiro papel no universo. E é o próprio Espectro quem responde. Ele diz que o universo central de 100 é um que tem como força central a vida, uma força que se expande e se multiplica apesar das adversidades. É a esperança, e o ser que representa essa energia é o Superman. Isso retoma um elemento do quadrinho Doomsday Lock, que indica que a realidade do universo de 100 está diretamente ligada ao Superman. Darkseid, por sua vez, é a força que se opõe, uma força essencial e única em todo o multiverso, por isso só existe um. É por isso que Darkseid é. No entanto, o Deus do Mal não está satisfeito com isso e decide perder a vida diante do Superman para que sua própria energia vital irradie um universo chamado Alpha. Assim nasceu o universo absoluto como nós leitores o chamamos. Um que não teria a vida e a esperança como elemento central, mas sim o desafio. Um mundo onde os heróis nasceriam enfrentando maiores adversidades, onde não seriam criados no paraíso, mas sim no inferno. Um mundo onde eles são o caos e não o sistema, e onde terão que brilhar mais forte do que nunca para poder sobreviver. Porque este mundo deriva diretamente da energia de Darkseid. Adoro a narrativa dos dois universos que obtêm energia de personagens distintos, pois parecem histórias complementares. O universo Absolute deriva do universo DC, mas propõe narrativas e abordagens diferentes e isso está justificado na história. Além disso, você pode apreciá-las separadamente. Mas enfim, do que tratam essas histórias? Em Absolute Batman, Bruce Wayne não é um milionário, mas o filho de um professor e uma assistente social que perdeu seu pai em um tiroteio no zoológico. Isso fez com que Bruce Wayne, que era considerado um gênio desde criança, crescesse com ressentimento social e tomando más decisões até que eventualmente endireitou seu caminho e começou a moldar o Batman estudando diferentes técnicas de combate, mas também matérias como mecânica aplicada, química e psicologia criminal. Tudo para eventualmente se tornar um vigilante. Se você prestar atenção, tem muito em comum com o Batman que conhecemos. Ou seja, ele é um gênio, um mestre estrategista e um lutador excepcional que valoriza a vida humana acima de tudo, mas compra suas Batcoisas parcelado. Essa não é a única grande diferença, mas este Batman desenvolveu na infância uma tecnologia inspirada nas asas de um morcego que lhe permite criar estruturas portáteis como pontes, algo que ele incorpora em sua capa e usa contra o crime. Este conceito da capa como estrutura é usado pelo Batman, já que ele também é um personagem que constrói pontes, metaforicamente falando. Como o escritor Scott Snyder disse, este Batman, apesar de parecer extremamente duro e imponente com seus 2 metros de altura, é alguém que, em vez de assustar os bandidos e mandá-los de volta para as sombras, está tentando trazer as pessoas boas para a luz e dizer-lhes, podemos lidar com isso. Ele é essencialmente um unificador. Outro detalhe interessante é que Alfred Pennyworth é apresentado como um agente com treinamento militar que inicialmente tenta capturar o Batman, mas aos poucos seus caminhos começam a se alinhar. O segundo título lançado foi Absolute Wonder Woman, onde Diana é a princesa do inferno criada pela feiticeira Circe e viaja no cadáver de um Pégaso, não sendo a princesa de Themyscira com um avião invisível. Quem escreveu isso? Zack Snyder? Este quadrinho nos diz que Diana é a última das Amazonas, que por algum motivo estão em conflito com Zeus, então ele tomou Diana como punição por seus crimes contra os deuses e a condenou a crescer no inferno. No entanto, Circe aos poucos se afeiçoa a ela, ensina-lhe magia e a prepara para a vida adulta. Este quadrinho retoma elementos fortes da mitologia, como o painel onde Diana, ainda bebê, derrota as serpentes que a atacam, assim como no mito de Hércules ou Heracles.
No filme Hércules da Disney, há uma referência mitológica através de Pânico e Pavor, que se transformam em serpentes e tentam morder Hércules em certo ponto da história. Retomando, por fim, temos o Absolute Superman. Em Absolute Superman, vemos uma mistura de elementos clássicos e novos do Superman. Vamos começar pelo que já foi visto. Aqui nos dizem que Krypton é destruído devido à ganância que acaba consumindo os recursos naturais do planeta e que há um forte tabu cultural com o fato de explorar o espaço. Duas temáticas já vistas em Man of Steel, porém mais desenvolvidas aqui. Já que nos dizem que a elite de Krypton tem um sistema que beneficia os ricos, os quais cobram dos trabalhadores por coisas como a chuva, e que falar sobre explorar o espaço pode custar o seu emprego, como aconteceu com Lara, mãe de Kal. Mas a história também tem elementos novos. Nesta ocasião, tanto Lara quanto seu marido Jor-El pertencem a uma classe social baixa, a classe trabalhadora que carrega seu emblema no peito e se autodenominam o Povo de Aço, que são discriminados pela elite kryptoniana. É por isso que este Superman luta em nosso mundo para erradicar as injustiças que grandes empresas cometem contra os trabalhadores, tal como esses mineiros que vemos no exemplar número 1, o que nos diz que temos uma história com uma forte crítica social. Mas bem, realmente assim são as melhores histórias do Superman. Outra diferença central é que este Superman tem uma IA que o apoia e precisa recarregar sua energia solar periodicamente. Os super-heróis perderam o privilégio no universo da DC. Aqui Batman já não é um milionário, mas sim um jovem que precisa trabalhar para sobreviver. Diana já não é a princesa de Themyscira, mas sim a princesa do inferno. E Superman já não vem da elite de Krypton, mas sim seus pais pertencem à classe trabalhadora que é marginalizada. Isso acontece por duas razões, uma a vemos no quadrinho e outra tem mais a ver com o nosso mundo. A razão que se dá nos quadrinhos é porque o universo absoluto deriva da energia de Darkseid, que irradia este universo para torná-lo mais caótico, desordenado e desafiador para os heróis, que terão que brilhar ainda mais forte para poder sobreviver. Em uma entrevista, o escritor Scott Snyder mencionou que às vezes sentia que Bruce Wayne batia mais para baixo do que para cima, já que é difícil não fazê-lo quando se vem de uma família milionária. Isso se relaciona com os tempos atuais. Nos anos 30 e 40, quando muitos desses personagens nasceram, foram escritos como milionários e princesas porque eram posições que as pessoas admiravam. Porém, com o passar do tempo, passamos a questionar os milionários com mais frequência, indagando sobre a origem de suas fortunas e a ética de possuírem tanto dinheiro. O mesmo ocorre com as figuras reais, por isso faz sentido que os quadrinhos adotem essa narrativa, tentando tornar esses personagens mais próximos do público em geral. E alguém poderia ser a favor ou contra ideologicamente disso? Os super-heróis sempre agiram dessa maneira, embora seja um assunto diferente. Esses elementos fizeram o universo Absolute parecer um grande evento. Algo que as pessoas não querem perder. O início de algo novo. Isso é confirmado pelos planos da DC de lançar em breve versões Absolute de personagens como Flash, Lanterna Verde e Detetive Marciano, seguindo esta linha editorial. O que nos diz que este é um ótimo momento para começar a ler e mergulhar de cabeça neste universo. Comente se você já leu algum desses quadrinhos e sua opinião, pois adoraria saber. Se quiser mais vídeos sobre quadrinhos, confira estes outros, como este especificamente sobre o universo Ultimate. Isso é tudo por hoje. Eu sou Go e continue vendo além do óbvio.